Fala, meus amigos, muito boa noite a todos aí. Não gravei nem pré e nem pós-jogo de São Paulo e Náutico, né? Mas depois eu fiz uma live, quem pôde participar, legal, quem não pôde, né? Fica para uma próxima. Como eu tenho falado, as lives estão fixadas todas as terças-feiras, né? Entre 8h30 e 9 horas da noite. Então, quem quiser participar, seja bem-vindo, né? Desde que respeite, porque tem algumas pessoas que têm comparecido na live que não são respeitadoras, né? Aí fica difícil. Bom, mas o assunto hoje não é nem esse, né? O assunto é o São Paulo Futebol Clube, né? Que vai acumulando vergonhas atrás de vergonhas, né? Agora, a última, né? Ou a mais recente, o São Paulo acabou de ser notificado pela FIFA aí, né? Porque o Sassuolo tá com uma parcela para receber do Juan Tressoldi desde março em atraso, né? Aí passou março, abril e maio. E o São Paulo, né? Teve a coragem e a capacidade de tentar fazer um acordo, né? O São Paulo está com a intenção de ficar com ele, pagar lá acho que os 26 milhões, né, que o Sassuolo pede. Porém, o São Paulo falou se essas parcelas aí que estão pendentes, se o São Paulo não pode diluir num novo empréstimo, né? O São Paulo quer fazer um novo empréstimo, né? Então, virou bagunça mesmo, né, gente? Virou bagunça. Não há como normalizar uma coisa dessa, porque inacreditável, né? O pior de tudo, né? O pior de tudo é que cada vez mais o São Paulo vai perdendo credibilidade de mercado, né? Muito por conta de que, por ele ter sido notificado, e se parece que tem um prazo, eu não sei falar para vocês o prazo para pagamento dessas parcelas em atraso, se é de 10, 20 dias, não sei, né? Só que eu acho que é assim, as coisas vêm acontecendo, né, de uma forma muito errada há muito tempo, né? Pagamento de direito de imagem atrasado, premiação atrasada, de certa forma eu vou falar para vocês, não sei se o dinheiro que entra, ele é associado a esses pagamentos ou não, ou é destinado a outras coisas, né? Outras finalidades. Porém, a arrecadação acho que foi antecipada da Conmebol aí, né? Porque o São Paulo pediu, né, para que fosse antecipada a premiação. Eu acho que até foi antecipada essa premiação. E a arrecadação de bilheteria, né, de jogos também. Então, não dá para se entender como que vai ser quitada uma dívida que o São Paulo tem aí, que falam que é 968 milhões, mas provavelmente já é muito mais, né? Porque não se sabe, o balancete talvez não seja divulgado amplamente como devia ser, né? Porém, é aquilo lá. Não se sabe o quanto que é o montante da dívida, não se sabe o quanto vai ser pago. Não se sabe sobre o FIDIC, se o FIDIC está conseguindo trazer investidores para o São Paulo para tentar ir sanando aos poucos essas dívidas, né? Então, é um emaranhado, né, de coisas sem saber e sem solução, na verdade. Muito triste o que o São Paulo passa, né? Porque eu entendo assim, a torcida faz a parte dela, né? Tenta sempre encher o estádio. De uma certa forma, mesmo o time não sendo um time que tem apresentado um grande futebol, né? Porque o jogo de futebol, ele é que nem um basquete, um futebol americano, por que não dizer? Um filme no cinema, uma pré-estreia de qualquer outro evento gigantesco. É entretenimento, né, gente? Então, o que que acontece? Arrecada-se muito e como a dívida ela é imensa,
esse montante que entra, né, não chega a tentar ou ajudar a saldar um pouco o volume imenso de dívidas, né? E o mais agravante, né, dessa notificação que o São Paulo recebeu, se o São Paulo não conseguir pagar no prazo determinado, o São Paulo pode, né, sofrer um transfer ban, né? E isso, para o mundo do futebol, o clube fica muito mal visto, né? Pô, você vê, vai vender lá pro time lá, o time não paga, o time não sei o quê, fica uma coisa muito feia, né? Então, muitas coisas que acontecem que muitos não ficam sabendo, e a gente também não pode aprofundar tanto esse assunto por conta de que as notícias não são divulgadas, né? Até mesmo por conta do próprio São Paulo. Parece que é uma coisa assim, né? Eu não tenho que dar satisfação, eu não tenho que falar para o torcedor, né? Então, é um jogo de empurra-empurra, né? Agora vai começar também aí logo mais o Mundial. Estavam falando aí que o São Paulo vai ter uma folga, né? Porque os jogadores precisam dessa folga. Ao invés de aproveitar, né, esse tempo para fazer treinamentos, né? Principalmente de finalização, estratégia de montar uma equipe mais correta e mais coesa, jogando um futebol mais bonito. Então, finalização, que São Paulo peca muito nisso aí. Então, eles acreditam que os jogadores mereçam 12 dias de folgas, né, para poder descansar, porque eles precisam desse tempo, né, para ficar com a cabeça legal. Então, tem a férias de fim de ano, agora tem essa férias na metade do ano também. Teve a férias no começo do ano aí, né? Que foi aonde o São Paulo fez aquela pré-temporada, que aquilo foi um passeio, né? Uma diversão, quem pôde levar a família levou, quem não, não levou, mas enfim, né? Eu acho que o futebol vem sendo tratado de uma forma muito amadora, né? Muito amadora, O São Paulo tem uma torcida que vem crescendo, né? Não sei hoje como é que tá, mas fala na casa de 22 milhões de torcedores. Segundo estudos aí, é a terceira maior torcida do país, né? Em primeiro está o Flamengo, depois o Corinthians e o São Paulo. Então, o que que acontece? Situações que, é lógico, a gente tem um canal, assim como os outros canais aí, vários canais aí, né? A gente colhe informação, mas não é uma informação 100% precisa, né? Por conta de que tudo é um mistério, né? Então, é uma coisa de louco. Eu nem lembro o nome daquela novela. Vocês lembram que o cara virava lobisomem lá, né? Tinha até aquela musiquinha, tudo é mistério. Minha voz também para cantar, vou falar para vocês, viu? Então, gente, então eu acho que é assim, muita coisa que acaba vazando, que o próprio São Paulo deveria vir, né? E falar, porque eu acho que é de direito, né, do torcedor ficar um pouco melhor informado, porque o torcedor ele faz a parte dele. Agora sábado o São Paulo vai jogar lá contra o... Oh meu Deus, como é o nome do time? Agora já deu até um branco, nem lembro o nome do time lá que vai jogar sábado aí. Mirassol. São Paulo vai jogar com o Mirassol no sábado. Com certeza, sábado, 6h30 da tarde, vai dar umas 40, 50 mil pessoas, né? Até mesmo porque o São Paulo precisa ganhar para não ficar naquela situação incômoda da tabela. E também por conta da parada que vai ter aí, né? Então o São Paulo precisa tentar somar o máximo de ponto possível. Vai pegar o Mirassol no sábado. Na terça pega o Talheres para encerrar a primeira etapa da Libertadores. E provavelmente no sábado ou no domingo, mais provável no domingo, tá? O São Paulo vai pegar o Bahia e encerrar a participação antes do Mundial. Então, é uma série de coisas, né? Alan Franco que não renova,
É o menino lá, o que acabou jogando lá, que entrou um pouquinho. Já renovaram o contrato dele até 2028, por conta de que ele é de menor ainda, ele não tem 18. Então, renovaram com ele aí até 2028. Quando ele completar 18, vão tentar esticar mais um. O bom é que pelo menos aumentaram, né, o valor da multa, né? Acho que agora é de 90 milhões aí. Então, o clube brasileiro não é muito difícil chegar nesse valor aí. E assim o São Paulo vai tentando segurar alguns valores aí, valores mais recentes, mas dentro daquilo, né, gente? Dentro de uma normalidade que a gente acha que é normal, né? Eu acho que esses jogadores que vêm da base são jogadores para ser melhor aproveitados, né? Tanto no time, como no fundamento do dia a dia da vida, porque esse era um trabalho que o Tele Santana fazia muito bem, né? Tentar ajudar essa molecada a gerir um pouco a vida, né? Ela poder ter autonomia de algumas coisas que hoje em dia você não vê. Então, nada mais é do que direção. Direção para essa moçadinha nova que está se formando agora, está subindo para o profissional. Então, um lado mais profissional. Porém, aquilo lá, né? Como tudo acontece misteriosamente, renovou hoje. Se amanhã aparecer uma proposta de 90 milhões aí de um clube do exterior, aí é vendido. Então, tudo é mistério, tudo é segredo, tudo é feito meio por baixo assim dos panos, às escondidas, né? E um detalhe, hein, gente, um detalhe. O São Paulo foi um dos clubes que não concordou com o novo presidente da CBF aí, né? Porque eles acham que deveria ter uma chapa, isso é só para São Paulo, né? Que eles deveriam ter uma chapa para concorrer, uma chapa de oposição, mas no São Paulo não pode ter oposição, né? São Paulo tem que ser sempre aquele mandato, eternamente mandato, né? Então, sabe, é umas coisas assim que a gente vai vendo do dia a dia, fora as complicações que a gente já tem do dia a dia, né? Que a gente tem que superar porque a gente não tem muito para onde correr, então a gente tem essa necessidade de fazer essas coisas ficar para trás. A gente à noite escuta as notícias do clube, né? Esperando que a gente sempre tenha alguma notícia diferenciada pro lado positivo, né? Mas não, é sempre duas ou três negativas, Então, se não abrir o olho, gente, do jeito que vai, eu não sei onde vai parar. Não consegue quitar as dívidas. As dívidas estão chegando, sendo notificadas. Daqui a pouco, não consegui pagar no prazo, tome transfer ban. Então, é complicado, uma situação muito difícil. A gente tenta conversar um pouquinho, a gente tenta fazer live aqui, né? Aquilo que eu falo, eu não tenho ainda o conhecimento que eu gostaria de ter para fazer capa, todos aqueles negócios que vocês já sabem, né? Mas aos poucos a gente vai tentando aprender aí, para tentar trazer um pouquinho mais de qualidade também para vocês aí, né? Tanto de vídeo, quanto de apresentação e tudo mais. Mas, gente, é aquilo que eu falo, não tem tantas notícias boas, né? Notícia boa é a renovação do menino lá da base. Putz, eu esqueço o nome dele direto. Nossa, não é Luan Cauã, já esqueci o nome dele. Bom, daqui a pouco vem o nome aqui, aí a gente... E aí a única notícia assim que a gente pode falar que é satisfatória é essa, a renovação dele até 2028. Por conta da idade que ele não tem 18 ainda, quando ele tiver 18, provavelmente o São Paulo tem que estender pelo menos mais um ano até 2029, que nem foi feito com o Lucas Ferreira, né? Para assegurar um valor de venda mais satisfatório, né? Mas do mais, gente, é isso aí. Amanhã ou sábado pela manhã, a gente vem fazer um pré-jogo para vocês aí. Não tem ainda nenhuma
nenhuma ideia do time que vai jogar contra o poderoso lá, né? O poderoso time, é o nome do time já. Então, eu só espero que o São Paulo consiga fazer o ponto que precisa fazer, porque ó, o nome do time é Mirassol, gente. É que eu lembro do Mirassol, tem não sei a relação, vem com alguma coisa com Catanduvense, né? Não tem nem sei lá. Então, eu acho que é assim, o São Paulo tem que jogar com força máxima. Esses 3 jogos aí que estão faltando, né? Para também depois, já que os caras vão pegar férias, meu, então, né? Não implica tanto no, vamos dar folga. Já tá querendo dar folga antecipada para os caras, já. Então, eu acho que deveria manter esses 3 jogos finais aí, o máximo de força que pode pôr. E depois aí eles veem o que faz aí, recuperação no departamento médico e tudo mais. Beleza, gente? Então, a vocês todos que estão inscritos aí, né? Muito obrigado. O amigo da minha filha aqui, que ele é cantor, né? Agradeço a sua inscrição aí, obrigado. E aí, aquilo lá, gente. Vamos ter que aguardar para ver o que rola aí, que infelizmente, é aquilo que eu costumo falar, né? Não, o São Paulo não tem um dia de paz na vida, né? E o pior é que tira a nossa paz também, né? Porque a esperança e a expectativa é a gente ter notícias melhores, notícias boas, mas esquece. Beleza? Então, obrigado a todos vocês aí. Uma ótima noite, um bom descanso e a gente vem fazer um pré-jogo para vocês. Ou amanhã ou no sábado, provavelmente no sábado. Um abraço a todos.